que ela tem feito nesta casa, pelas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Eu escolhi essa palavra, né, irmãos, porque como eu fiz aniversário, eu sou jovem. Então, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, diz Paulo, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Agora dá uma puladinha em 2 páginas, vai para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, que diz assim: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Em outra versão, diz: desperta o dom, mantenha acesa a chama, ou desperte o dom. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos e te glorificamos nesta noite, por estarmos reunidos na tua casa para celebrarmos a santa ceia do Senhor. Pai, eu peço a ti que o Senhor possa usar a minha vida como canal de bênção para falar com o teu povo, seja ele presencial, ou seja ele, meu Pai, online, que o Senhor venha falar com cada vida, Senhor, usando esse pó, usando esse vaso de barro para glorificar o teu santo nome. Fala conosco, Pai, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir do Senhor. Tenha a liberdade, Senhor, de falar com a tua igreja, tenha a liberdade, Senhor, de falar conosco nesta noite, porque eu já sinto a tua graça, eu já sinto a tua presença nesta casa. Por isso, faça o que o Senhor precisa fazer, glorifica o teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Toma teu assento, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos falando esses dias a respeito dos dons espirituais. Começamos semana passada falando sobre dons, que Jonas tentou fugir da chamada de Deus na vida dele. E nós vamos continuar falando nesta semana sobre não fugir. Pare de fugir do chamado de Deus, da obra de Deus na sua vida, porque Deus tem uma obra através da sua vida para realizar, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Paulo escreve esta carta para o seu filho na fé, Timóteo. Provavelmente, irmãos, eles se conheceram em Listra, quando o apóstolo Paulo estava sendo apedrejado até a morte. Aliás, deram o atestado de óbito que Paulo havia morrido. E naqueles dias, o apóstolo Paulo conhece a Timóteo, mesmo ali pensando que ele estava morto. Timóteo, ele era de uma família de crente. Sua avó, Lloyd, ela era crente. A sua mãe, Eunice, era crente. E logo, Timóteo também cresceu sendo crente, sendo um servo do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele não ganhou Timóteo na fé, mas ele preparou Timóteo para o ministério. Ele ensinou a Timóteo a exercer o ministério. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Semana passada, nós falamos que Deus chama os improváveis para fazer a sua obra. Deus chama aqueles que você diz assim: esse não tem condições, esse não serve, esse não tem capacidade. É esse que Deus chama. Se você faz parte desse currículo dos improváveis, pode ter certeza que é você que Deus vai usar.
Deus, ele chamou Pedro, Deus chamou Tomé, Deus chamou Judas, Deus chamou Paulo para fazer a sua obra. E Timóteo não era diferente. Timóteo, ele era o menos improvável para se tornar um discípulo de Paulo. Paulo era uma pessoa fantástica de fazer a obra do Senhor. Escreveu quase o Novo Testamento, quase metade do Novo Testamento inteiro. Se você acreditar que foi Paulo que escreveu Hebreus, então ele escreveu mais da metade. Meu irmão, minha irmã, e Paulo chamou Timóteo para ser o seu discípulo, preparou Timóteo para o ministério. Mas Timóteo, ele é o menos improvável. Por quê? Porque Timóteo tinha 3 defeitos, 3 falhas, 3 problemas. Mas Paulo não olhou para isso. Não olhou para as suas fraquezas, mas ele olhou para o Deus Todo-Poderoso, que pode usar uma pessoa fraca para glorificar o nome do Pai. Primeira fraqueza de Timóteo era a sua idade. Timóteo, ele era jovem. Provavelmente os seus 22 anos ele tinha. Ele teve problemas com os mais velhos da igreja, irmãos. Graças a Deus aqui não tem, né, Vaz? Né? Os jovens são uma benção, né? Os velhos não pegam no pé do jovem, não, né? Não usa boné. Não faz... Aqui não tem, não. Lá ele sofreu alguns problemas, irmão, porque ele era jovem. E ele sofreu esses problemas com os jovens. Paulo aconselha a Timóteo: ó Timóteo, os velhos estão perseguindo, os velhos estão falando heresia, os velhos estão te pressionando. Não se preocupa com isso, Timóteo. Se preocupa em mostrar o caráter de Cristo na sua vida. Faz tudo aquilo que eu te ensinei. Mostra Deus nas suas atitudes. E ele vai deixar bem claro aqui: ninguém o despreze pelo fato de você ser um jovem, mas seja um exemplo. Para quem? Para os fiéis, através do seu caráter cristão. Para que as pessoas possam olhar para você, mesmo você sendo jovem, as pessoas vão olhar para você e vão ver a integridade de Deus na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver o caráter cristão na tua vida. Então eles não terão o que falar de você, porque você vive uma conduta santa na presença de um Deus santo. Então não terão o que falar de você. Eu me lembro, irmãos, quando eu fui fazer o seminário, eu tinha 24 anos, quando eu fui para o seminário, eu era novo convertido, tinha pouco tempo de evangelho, eu ainda não tinha lido a Bíblia toda, e nós começamos ali o seminário. Não era nem possível fazer o seminário, porque as normas do seminário era ter lido a Bíblia 2 vezes, era ter 2 anos de convertido, mas o meu desejo pelo chamado, pelo ministério, era tão intenso, tão grande. Eu fui falar com a diretora, e quando a diretora falou: você não poderá fazer o seminário, porque você não leu a Bíblia 2 vezes, porque você não tem 2 anos de convertido. Aí a diretora Durvalina jogou um balde de água fria em cima da minha cabeça, porque quando Deus chama, irmãos, a Bíblia diz que tanto querer como efetuar vem do Senhor. E eu senti, irmão, o desejo, e tinha que ser aquele seminário, eu não queria outro, eu queria fazer o Betel brasileiro. E aí, na hora assim da frustração, eu nunca fui muito bom assim no sentido de debater, né, de a pessoa falar: não, tá bom, tudo bem, então não dá, e vou embora. Mas a minha esposa, porque Deus soma, né, irmãos? Deus junta, por isso que nós somos uma só carne. Aí ela começou a falar com a diretora: não, eu vou fazer com ele, eu faço junto com ele, eu tenho mais tempo de convertida. Aí ela falou o currículo dela, ela falou: não, sendo assim, então, se você vai ajudar, se você vai tirar as dúvidas dele, eu vou liberar. E aí ela liberou, irmão, glória a Deus.
Aí, irmão, foi uma benção. Comecei a fazer o seminário, e aí eu falava as matérias, e falava dos assuntos escatológicos, das teologias, e eu falava, meu Deus, o que eles estão falando? Não estou entendendo nada, porque eu ainda era um novo convertido. Aí eu fui entender porque a diretora não queria que eu fizesse, porque ainda não tinha aquela maturidade cristã para entender alguns assuntos que a palavra de Deus tratava. Mas aí teve o lado bom, irmãos, porque eu aprendi da maneira certa. Então, irmãos, tem o lado ruim, porque eu não sabia muita coisa, mas teve o lado bom que eu já fui aprendendo da maneira certa, porque tem pessoas que às vezes chegam no ministério cheio de costumes, vem de outro ministério, não é que a pessoa faz errado, é porque nós fazemos de uma maneira que, para cada ministério, Deus dá uma visão. E a visão da porta da graça é uma, e as pessoas, os obreiros que chegam no nosso ministério, a gente pede para esperar uns 3 meses, sentadinho, para ver se está adequando com a visão, se está de acordo com a visão, porque se não chega no ministério, irmãos, nós estamos trabalhando numa direção que Deus nos deu, aí chega um obreiro de fora que quer trabalhar diferente, aí sabe o que tem que fazer, irmãos? Tem que quebrar o vaso e refazer o vaso, porque aí você tem que ensinar a fazer de acordo com a visão que Deus passou para o ministério Porta da Graça. Amém, irmãos? Não é que nós fazemos uma maneira diferente, a nossa é a certa, não. Para cada ministério Deus tem uma visão, para cada ministério Deus tem uma direção, e a direção que Deus deu para a Porta da Graça é do jeito que nós trabalhamos. Amém, irmãos? Então está tudo de acordo aqui. Meu Deus, agora é palavra para os pastores, é culto ministerial, é culto de pastores. Não, irmão, você é servo de Deus, você é cheio do Espírito Santo, e Deus está te ensinando nesta noite, porque Deus tem uma obra na tua vida, Deus colocou um dom na tua vida, e Deus está nos dizendo nesta noite, irmão, não despreze o dom que está em ti, porque você tem um dom da parte de Deus. Aleluia. Segunda coisa, primeiro, Timóteo era jovem, e as pessoas estavam desprezando pelo fato da sua idade, porque a idade fala de maturidade, mas ele foi ensinado por Paulo para trabalhar na obra, então ele estava apto por Paulo e por Deus para fazer a obra, para cuidar daquela igreja. Mas a segunda coisa que impedia de Timóteo se destacar no ministério era uma enfermidade que ele tinha. Essa enfermidade era no seu estômago, provavelmente uma gastrite emocional. Irmãos, o que me chamou a atenção nisso, o apóstolo Paulo, Deus usava ele na ciência da palavra, mas também usava a vida de Paulo, né, em curas, em milagres. E Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, por causa desse probleminha que você tem aí do estômago, toma um pouquinho de vinho. Irmãos, se Deus que usava Paulo para curar, por que não curou Timóteo? Por que de vez ele falar, toma um vinho, não, receba a cura aí, em nome de Jesus? Por que, irmãos? E Deus ministrou algo no meu coração, porque Paulo não poderia curar Timóteo, porque Paulo curava os enfermos, o lenço de Paulo curava os enfermos, ele não cobrava pelo lenço, viu, irmãos? Ele deu o lencinho lá e o lencinho curou o enfermo. Paulo curou, na verdade, não curou, mas ressuscitou um jovem eutico que caiu da janela e morreu. Paulo ressuscitou, mas para Timóteo ele diz, toma um pouquinho de vinho. Sabe por quê, irmão? Porque problema emocional não tem cura. Quem cura o problema emocional somos nós. Não adianta, eu estou com um problema emocional, estou com insônia, eu estou com problemas, não estou conseguindo dormir, eu fico preocupado, eu não consigo fazer as coisas, meu Deus, eu estou com dores nos músculos, eu estou com crises de ansiedade, eu estou com irritação. Sabe o que é isso? Problema na alma. E problema da alma não é Deus que cura, é você que cura. Você que precisa aprender a lidar com os seus sentimentos.
Você precisa aprender a lidar com as suas emoções. Por isso que Paulo não orou para curar. Porque Timóteo precisava aprender a lidar com os seus problemas, com suas emoções. Por isso que ele não curou. Eu me lembro, irmãos, há uns anos atrás, começou a nascer um monte de verruguinha debaixo do meu braço. E começava a incomodar, porque conforme você mexia, doía. E aí eu fui no médico. E o médico falou, vamos arrancar essas verruguinhas aí. Aí ele arrancou todas. Aí eu perguntei para o médico, agora nunca mais, né, doutor? Se você não tiver mais problema, não vai nascer mais. Porque o problema era emocional. Era problema de preocupação. Aí o que eu fiz? Aprendi a lidar com as preocupações e não nasceu mais. Porque, irmão, problema de alma, você não está dormindo à noite, não adianta orar, irmão, aprenda a lidar com a situação. Descansa no Senhor, entrega no Senhor e descansa, porque é Deus que está cuidando de tudo. Então não adianta, irmãos. Terceiro, primeiro, ele era jovem. Segundo, ele era enfermo. Terceiro e o pior, ele era tímido. Terceira fraqueza de Timóteo era a sua timidez. Ele era tímido. Paulo envia Timóteo para pastorear uma das suas melhores igrejas, a de Efésios. Irmão, sabe quem estava lá em Efésios? Apolo. Sabe quem é Apolo? É aquele que a igreja de Coríntios dizia assim, Paulo, você até que escreve bem, mas pessoalmente você dá sono. O bom mesmo é as pregações de Apolo. Apolo, ele anima a igreja, Apolo, ele profetiza, ele dá reteté, ele sapateia, fala em mistério, é tudo por minha conta, tá bom? Mas é que ele era mais avivado. Essa é a palavra. Ele era mais avivado e Paulo, ele era mais, talvez, mestrão. Então, um é avivalista e o outro é ensinamento. Então, ele chegou lá e Apolo era o cara de Efésios. Chega Timóteo lá, tímido. O oposto do outro que era eloquente, avivado, falava bem, se expressava bem, comunicava bem. Então ele já sentiu um choque por estar num lugar aonde que ele estava precedendo Apolo. Ele sabia que não era um grande líder, ele se achava incapaz de ser usado por Deus. Você já se sentiu assim? Que Deus fala para você, vai lá fazer. E você, não, eu não, vai a missionária Fátima. Não, eu não, vou mandar o presbítero Walter. Porque você não acha que Deus pode usar a sua vida? Mas Deus está nos dizendo nesta noite, não negligencie o dom que foi posto sobre ti. Porque Deus tem uma obra através da sua vida. Deus quer usar. Mesmo Paulo sabendo das fraquezas de Timóteo, ele não deixou de usar Timóteo, porque ele sabia que Timóteo, ele era chamado por Deus, e que Deus tinha uma obra através de Timóteo. Então Paulo usou Timóteo, e Paulo instruiu Timóteo a perseverar no ministério, a perseverar na chamada sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você já pensou em rejeitar a chamada de Deus sobre a tua vida, porque você não se sente capaz? Receba essa palavra nesta noite, porque Deus está te chamando para o ministério, Deus está chamando para a sua obra, porque cada um aqui tem um dom da parte de Deus. Só pare de focar nas suas limitações e comece a acreditar que Deus é na tua vida, e porque Deus é na tua vida, vai dar tudo certo. Nós lemos aqui no versículo 6 do capítulo 1 de 2 Timóteo, e o versículo 7 diz assim, pois Deus não nos deu espírito de timidez, mas nos deu ousadia. Vamos entender aqui um pouquinho esse manto aqui. Timóteo chega, ele recebe a oposição dos velhos, e ele se sente intimidado, e porque ele se sente intimidado, ele se fecha.
E porque ele se fecha por causa da sua timidez, o diabo ganha força. Irmãos, Timóteo não estava endemoninhado, não. Mas por causa de uma situação, o diabo paralisou o ministério de Timóteo. E porque o diabo paralisou o ministério de Timóteo, ele queria recuar, ele queria retroceder, ele queria abandonar o ministério. Irmão, por causa de uma palavra você vai abandonar a obra de Deus na tua vida? Por causa de que uma situação que aconteceu você vai abandonar a obra de Deus na tua vida? Irmão, confia naquele que te chamou, que é fiel para cumprir o que ele prometeu. Ele não te deu espírito de timidez, mas ele te deu ousadia para que você possa pisar na cabeça de serpente e escorpião. Ele já te deu autoridade para você fazer a obra. Não precisa chamar outro para fazer, porque o que Deus colocou na tua mão, Ele não vai colocar na mão de outro, Ele vai contar contigo. Não desista, irmão, não despreze o dom que há em ti. Não despreza. Ah, pastor, mas eu não tenho dom. Os irmãos aí do som, coloca aqui no telão para mim, por favor. O texto dos dons ministeriais, Efésios capítulo 4, 16. Porque nós vamos ver que tem 3 tipos de dons. Os dons ministeriais, os dons de serviço e os dons espirituais. Então, irmão, é impossível você não ter um dom. É impossível. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todos as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Próximo. E digo isso e testifico no Senhor, para que ninguém andeis mais como também os outros gentios na vaidade da sua mente. Outro. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Próximo. Os quais, havendo perdido todo sentimento, entregaram as dissoluções, para com alvidez cometeram toda a impureza. Aleluia. Não é esse texto não. Irmãos, que ele vai dizer aqui, vou falar aqui para você, acho que não lembro agora, mas o texto está dizendo assim, para uns Deus deu profecia, Deus chamou como profeta, para outros Deus chamou como apóstolo, para outros mestres, para outros Deus chamou como evangelistas, para outros Deus chamou como pastores. Então, talvez você não tenha nenhum dom ministerial, porque Deus não te chamou para um ministério. Mas é impossível você não ter esse. Romanos 12, esse está certo, esse tenho certeza. Romanos 12, 6. Romanos 12, versículo 6. Dons de serviço. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Próximo. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino, porque tem muita gente querendo ensinar, mas não se dedica no ensino. Próximo. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, ou que contribui, faça com liberalidade ou generosidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. E também, irmãos, no 12, que nós conhecemos os dons espirituais, o de profecia, interpretação de línguas, o de falar em línguas, o de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, da fé, de cura, de milagres. Irmãos, impossível você não ter um dom da parte de Deus, irmão. É impossível. Tem ali, nessa versão está meio ruim, mas tem uma versão que vai dizer, aquele que Deus chamou para administrar, administra. Aquele que Deus chamou para o ministério do socorro,
socorre os necessitados. Aquele que Deus chamou para contribuir, contribua com alegria, porque cada um tem um chamado da parte de Deus, irmãos. Deus está trabalhando, ativando na minha vida e na tua vida. Quando Deus colocou no meu coração para falar sobre esses dias, sobre o despertamento dos dons espirituais, Deus colocava no meu coração: eu quero ativar os dons da minha igreja. Então, irmãos, acredita no que Deus está falando, porque Deus quer trazer um despertamento na sua vida. Para de fugir, irmãos. A Bíblia vai dizer lá em Atos, havia uma moça, uma senhora, chamada Dorcas, também Tabita, que é a mesma coisa. Essa senhora, ela fazia a obra de Deus com uma linha e uma agulha. Ela fazia as obras para ajudar os necessitados. E certa vez, essa mulher morreu. Olha a profundidade disso, irmãos. Essa mulher que trabalhava com uma linha e uma agulha, era o dom que ela tinha. Fazia ali as roupas e não sei se vendia, se ela abençoava, para ajudar as pessoas necessitadas. Essa mulher, por uma situação, morreu. E a igreja ficou desesperada. A irmã Dorcas morreu. Se alguém morrer nos nossos dias, falar assim: vai com Deus, foi tarde. Mas a irmã Dorcas, a igreja começou: Pedro, a Dorcas morreu, não tem quem vai substituir a irmã Dorcas, que será da igreja agora? Quem vai ajudar os necessitados? Pedro foi lá, orou pela irmã Dorcas, e a irmã Dorcas voltou a viver. E ela continuou servindo ao Senhor com sua agulha e com a sua linha. E você fala que não tem um dom da parte de Deus, irmão? Semana que vem nós vamos falar melhor sobre isso. A diferença entre dom e talento. Mas hoje nós vamos ficar aqui nessa parte aqui, porque a nossa irmãzinha, ela cuidava dos necessitados. Ah, eu não vou mais cantar, eu não vou mais orar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais evangelizar, eu não vou mais ajudar os necessitados, eu estou bravo. Quem é você para contender contra o oleiro? Se você enterrar o seu ministério, quem vai prejudicar é a igreja, porque Deus conta contigo para edificar a igreja. Faça o que Deus mandou você fazer com excelência. Porque, irmãos, na hora da pressão, nós tomamos a decisão errada. Quando Esaú saiu para caçar, voltou cansado. E ele encontrou o seu irmão, Jacó, fazendo uma sopa de lentilhas. E ele disse para Jacó: e Jacó, me dá um pouquinho dessa sopa aí que eu estou morrendo de fome. E ele disse assim: só se você me der o dom que está sobre ti, que é o direito de filho mais velho. O que vai me adiantar ter um dom de Deus se eu estou morrendo? É teu, pode pegar, é teu. Eu estou desprezando o que Deus me deu. E ele trocou por um prato de lentilha. O dom de Deus não se troca, não se barganha. O dom de Deus está sobre a sua vida e Deus conta contigo. Para de fugir do chamado de Deus. Não tome decisões precipitadas sob pressão, porque sempre a decisão vai ser errada. Faça como Provérbios, coloca o teu travesseiro, a tua cabeça no travesseiro. O que ele está dizendo sobre isso? Vai refletir sobre a decisão. Não tome decisões importantes sob pressão, porque a decisão vai ser errada. Esaú trocou o seu direito de filho mais velho por causa da pressão, por causa da fome. Não tome decisões precipitadas, consulte ao Senhor, vai orar, vai ler a palavra, vai refletir, depois você age conforme a direção de Deus. Não despreze o dom que está sobre ti. Não despreze significa negligenciar, descuidar,
abandonar, largar, não se preocupar mais com aquilo. Não faça isso, porque Deus conta com você. É possível ter um dom e negligenciá-lo, mas a igreja vai sofrer. E um dia você vai ter que prestar conta diante do Senhor, pelo dom que Ele deu para você fazer. A gente tem facilidade de cobrar o dom do outro, mas muitas vezes nós não olhamos para nós, para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mas um dia Deus vai cobrar. Um dia Deus vai cobrar. Aqui nesse texto que nós lemos de 2 Timóteo, 2 Timóteo, nós lemos, capítulo 1, versículo 6. Primeiro, em 1 Timóteo é uma ordem negativa. Não despreze o dom que há em ti. Agora aqui em 2 Timóteo, ele precisou falar de novo, irmãos. Ele precisou falar de novo. Eu já vou terminar aquela parte lá do espírito de timidez. Aqui, versículo 6, de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, ó irmão, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos. Primeiro, não despreze. Agora aqui é positiva. Mantenha acesa. Reaviva. Desperta o dom que está em ti. Não disse assim, ó, Deus vai despertar o dom que está sobre ti. Sabe por que Deus não vai despertar? Porque foi você que deixou apagar. Então é você que vai ter que acender de novo. Reaviva a obra de Deus sobre a tua vida. Reaviva o chamado de Deus sobre a sua vida. Mantenha a chama acesa. Porque agora Paulo está falando positivamente. Primeiro, não negligencie, mas segundo, desperte. Acenda novamente. Acenda o fogo que está apagando aí no teu coração, como diz a palavra do Senhor lá em Levíticos. Que a chama do Espírito se mantenha acesa sobre os nossos corações, como já dizia o Matos Nascimento. E a chama arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar é o meu e o seu coração. A chama é o Espírito Santo em nossos corações. Não permita que a chama venha a se apagar. Não permita que a chama venha a se apagar. Como está a chama do Espírito Santo sobre o teu coração, sobre a tua vida? Uma coisa que esfriou Timóteo foi a timidez. E a segunda foi a pressão. A segunda foi a intimidação. Intimidar o Timóteo, ele quis parar, ele quis desistir. Mas Paulo exortou Timóteo: ei Timóteo, não pare, não desista por causa da timidez. Você tem ousadia, você tem autoridade. E nessa autoridade que Deus te deu, é que você vai quebrar toda a intimidação. Falaram que você não ia conseguir, falaram que você não podia, mas Deus disse que você vai poder, que você vai conseguir. Então vai na força que Deus falou contigo. Acredita na palavra de Deus na tua vida e não na palavra do homem. Ainda que seja um homem de Deus, confia no que Deus falou contigo. Não negligencie o dom que há em ti. Terminando. Você já se sentiu incapaz de ser usado por Deus? Eu repito essa pergunta. Eu já me senti, irmãos, incapaz de ser usado por Deus. Porque a gente para de olhar para Deus e começa a olhar para nós. E quando a gente olha para nós, a gente fala, não dá mesmo. Não consigo mesmo. Não vai dar mesmo. Não vai mesmo, irmão. Não preciso nem falar para você, sozinho você não consegue. Mas só que você não pode olhar para você. Você tem que olhar para Deus. Com Ele você pode.
Ele te chamou porque Ele confia em você. Não porque você pode, mas porque você sabe depender que Ele pode fazer através da sua vida. Quando Deus nos chama, Ele nos chama porque Ele vê capacidade em nós. Ele chama porque Ele vê a disponibilidade dos nossos corações em atender o chamado dEle nas nossas vidas. E aí quando nós aceitamos o desafio, Deus vai nos capacitando. Semana que vem nós vamos falar melhor sobre isso. Nosso papel hoje, semana passada falamos não fuja do chamado. Hoje Deus está ativando o chamado, o dom. E semana que vem, Deus vai falar conosco como nós vamos fazer para exercer o nosso chamado na presença do Senhor. O dom que Deus te deu é teu, mas não confie em você, confie naquele que te chamou para fazer a obra dele, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus, e Deus conta com você. Não negligencie o dom que há em ti, mas desperta o dom que há em ti, ou seja, vamos nos mover. Essa semana nós vamos nos mover, amém? Você vai sair da inércia e vai começar a ativar o ministério de Deus na tua vida. Talvez alguns tenham um ministério que não é tão evidente quanto a outros, mas isso não significa que Deus não vai ativar. Quantas pessoas, irmãos, que oravam, intercediam, e agora já não estão mais orando, e não estão mais intercedendo. Eu não sei o que foi que você parou, mas Deus quer ativar novamente o seu ministério de interceder. Deus quer ativar novamente o seu chamado na sua vida. Vai de encontro com aquilo que Deus está falando, porque Deus vai se responsabilizar de fazer o resto em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. É noite de Santa Ceia. Jesus vai ser celebrado, adorado, glorificado. Ele vai despertar nesta noite o desejo dos nossos corações, mas antes precisa partir de mim e de você o desejo de voltar para buscar novamente a presença do Senhor, de Deus, para que Ele possa ativar os dons novamente nas nossas vidas. Quanto tempo faz que você não ora em línguas? Quanto tempo faz que você já não tem mais aquele momento de adoração que você ficava sozinho no seu quarto, na sua casa, de portas fechadas, e você fazia o seu culto para Deus? Era você e Deus, não tinha ninguém. Esses dias nós estávamos conversando e o irmão falou algo muito interessante. Uma irmã chegou na igreja e falou assim: pastor, eu quero cantar um louvor para Deus hoje. O pastor falou: amém, irmã. E o culto, louvor, oração, oferta, palavra, bênção apostólica. E o pastor na porta da igreja, e a irmã passou ali e falou: pastor, eu não falei que eu tinha um louvor para adorar a Deus nesta noite? E o Senhor não me deixou cantar? E ele disse: pode cantar agora, irmã. Mas agora já foi todo mundo embora. Mas não era para Deus? Por que a gente quer fazer a obra quando está cheio de gente? Mas ninguém quer entrar no quarto, fechar a porta, você e Deus, e ali ter seu particular com Deus, você orar, você adorar, lá em casa eu louvo, irmão, porque aí eu e Deus, cada dia Deus coloca um louvor novo nos meus lábios, e eu começo a louvar, eu começo a adorar, não tem ninguém para ouvir, só o meu teco, só o cachorro, que está lá, e ele não liga, graças a Deus. E aí eu vou louvando, eu vou adorando ali, eu e Deus, irmão. Se você tiver que chorar, chora. Se você tiver que gritar, você grita. Se tiver que pular, você pula. É você e Deus, é o culto de adoração a Deus, o teu particular. É esse que agrada a Deus. É esse que agrada a Deus. Aí aqui a gente se reúne para continuar o que nós começamos lá em casa. Mas não é assim, chegou lá em casa, guarda a Bíblia, semana que vem eu pego. Aí vai tocar a semana e a Bíblia ficou lá. Chega no domingo, bora para o culto, vamos para a igreja.
E o culto, irmão? O culto começou lá, na sua casa. Aí quando você chega aqui, irmão, você já está quebrantado, você já está com o coração aberto para ouvir, para adorar, para entregar, para receber o que Deus quer fazer. Então vamos adorar a Deus, irmãos. Ativa o dom, irmão. Ativa o dom novamente. Deixa Deus te usar de novo. Deixa Deus ser Deus outra vez na sua vida. Feche teus olhos, irmão. Comece a adorar Ele.